Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso bloco versando sobre sujeitos do processo, capacidade processual, capacidade postulatória, atos do processo. Nós estávamos falando aqui, joguei na tela, sobre o papel do cônjuge no processo. Ok? Vamos lá. Nós já tínhamos feito a leitura do artigo 73, que prevê uma regra especial para a exigência de outorga marital ou uxória em ações que versam sobre direito real imobiliário, quando um cônjuge vai propor, depende da assinatura do outro, salvo se o regime patrimonial do casamento for separação absoluta de bens, separação total de bens. Mas eu disse a vocês que nos parágrafos, está aqui na tela, do artigo 73, nós temos um sisteminha para regular esse litisconsórcio entre companheiros. Vamos a ele. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime da separação absoluta, o que remete ao caput. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação resultante de fato que diga respeito a ambos ou de ato praticado por eles. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. E ambos serão citados necessariamente também em ações que tenham por objeto o reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Então, meus caros, são hipóteses aqui do parágrafo 1º, vou colocar aqui embaixo, hipótese de litisconsórcio necessário. Beleza? Artigo 73, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Então, aqui você tem uma hipótese mais aberta. Só vai haver litisconsórcio necessário Só vai haver litisconsórcio necessário se houver posse conjunta dos cônjuges, ou se for um ato praticado por ambos. Então, em se tratando de demanda possessória, você vai ter que passar um segundo filtro. E parágrafo 3º, aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Então, aqui vai ser, naturalmente, a união estável formalizada, né? Beleza, galera? Então, eis aqui um regime, a primeira parte do regime do litisconsórcio entre companheiros ou entre casados. Dando sequência, artigo 74 do CPC. O consentimento previsto no artigo 73, que a gente acabou de estudar, pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Então, meus caros, o artigo 73, ele versa sobre outorga uxória,
ele versa sobre consentimento do cônjuge, não é cônjuge não, viu? Do cônjuge. E versa também sobre regime de litisconsórcio entre cônjuges. Todas as vezes que lermos cônjuges, saibam vocês que nós também estamos diante de companheiros, desde que união estável comprovada nos autos. Ok? Aí vem o artigo 74 e fala: o consentimento do artigo 73 pode ser suprido judicialmente. O juiz pode suprir a falta da outorga uxória ou marital se houver uma negativa sem justo motivo ou, se impossível, a concessão. Beleza? Esse é o sisteminha. Vamos avançar? Meus caros, isso pode parecer uma bobagem, isso pode parecer que está muito claro na lei, mas não é, tá? Nós temos uma série de problemas na prática que decorrem do fato de as pessoas não terem isso muito bem assimilado na sua prática. Eu não vejo ninguém perguntando por aí se o cliente é casado, se não é casado. Às vezes colocam informação equivocada na procuração, no contrato, na petição inicial. E aqui é um sistema de observância obrigatória, tá bom? Litisconsórcio não é brincadeira. Vamos falar sobre representação em juízo, representação da parte. Dois dos artigos mais importantes do Código de Processo Civil são os artigos 75 e 76 do Código. Vamos a eles. Artigo 75. Serão representados em juízo ativa e passivamente as pessoas jurídicas na seguinte forma. 1. A União Federal será representada pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. O Estado Federado e o Distrito Federal serão representados por seus procuradores. O município, por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente houver autorização. A autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. A massa falida pelo administrador judicial, a herança por seu curador, o espólio pelo inventariante, ou, num primeiro momento, pelos herdeiros, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo designação nos atos constitutivos, por seus diretores. Isso aqui é muito importante para quem litiga em direito que envolve associações, tá? Tem legislação específica para isso. 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, sem CNPJ, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens, ou seja, pelos atos de organização internos da associação ou da sociedade irregular. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, pelo representante ou pelo administrador da filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, e o condomínio pelo administrador profissional ou pelo síndico. Regras específicas dos parágrafos. Parágrafo 1º.
Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Eu já tinha antecipado isso para vocês aqui. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Não pode se valer da sua própria torpeza. O gerente de filial, parágrafo 3º do artigo 75. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Gerente de filial ou agência, tá? Isso aqui, portanto, meus caros, é disfarçadamente uma regra de citação, validade de citação. Presta atenção. Parágrafo 4º do artigo 75. Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Isso aqui é um tema de federalismo processual. Esse é um tema que cai bastante em concursos nas fases subjetivas, nas fases orais. Se vocês quiserem estudar sobre federalismo processual, leiam a tese de doutorado da professora Paula Sarno Braga. Beleza, meus caros? Fica a dica. Parágrafo 5º. A representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, do prefeito, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Tanto o inciso 3 do artigo 75 quanto o parágrafo 5º foram textos normativos incluídos pela Lei 14.341 de 2022. Então, é mudança recente e vocês sabem que bancas avaliadoras gostam de trabalhar com mudanças recentes nos certames. Fique de olho nisso aí, artigo 75, inciso 3 e parágrafo 5º. Artigo 76. Aqui nós vamos falar agora, meus caros, sobre incapacidade processual, irregularidade de representação da parte. Verificada a incapacidade processual, ou seja, se alguém que tem capacidade de ser parte não está representada, ou se a parte, ainda que capaz, está sem advogado, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Meus caros, suspensão do processo está exaustivamente regulamentada no artigo 313 do Código de Processo Civil. Então, quando você estuda o 76, você tem que puxar um link para o 313. E no 313, você tem que puxar um link para o 76. Verificado pelo juiz a incapacidade processual ou a irregularidade de representação de parte nos autos, este juiz, ele deve, não ele pode, ele tem que suspender o processo e designar um prazo razoável para que seja sanado o vício. Geralmente se fala em 15 dias para regularizar o vício. Se descumprida a determinação, ou seja, o juiz abriu o prazo de 15 dias, esse prazo
ele decorreu sem manifestação, após o decurso do prazo, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, que aqui pode ser primeiro grau, segundo grau, né? A instância originária nem sempre é o primeiro grau de jurisdição. Descumprida a determinação, caso o processo ainda esteja na instância originária, o processo será extinto se a providência cabia ao autor. Então, o autor foi intimado para regularizar a sua representação. Perdeu o prazo, extingue-se o processo. Ele é o autor, ele é o interessado, não regularizou sua representação, extinção do processo. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. Então, o réu, intimado a regularizar, tá na tela, viu, galera? Representação, perdeu o prazo. Em tese, seria caso de revelia. Só que aqui tem um grande porém, e eu vou destacar de laranja. Revelia, meus caros, só pode acontecer se houver ausência de contestação nos autos. Revelia é ausência de contestação nos autos. Logo, se já há contestação nos autos, não seria caso de revelia. Então, a nossa letra B aqui, ela depende de uma segunda análise, na verdade. Aqui, ó, já há contestação. Se sim, não há revelia. Se não há contestação, aplica-se a revelia. Mas lembrem-se, a revelia só pode ser aplicada com a observância dos artigos 344 e 345 do CPC. Depois faz um link e dá uma lida lá. E C. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. O terceiro que ingressa nos autos pode ingressar no polo ativo, no polo passivo ou numa circunstância mista. Se ele ingressou no polo ativo, ele vai ser excluído. Se ele ingressou no polo passivo, a gente vai analisar a circunstância de haver ou não revelia. Então, o terceiro, a gente vai botar um depende bem bonito aqui. Se autor, extinção. Se réu, verificar revelia. Beleza, galera? Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, portanto, não mais na instância originária, aqui é Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Se o processo estiver na instância originária, a gente vai ter que analisar se é autor, se é réu ou se é o terceiro que tinha que regularizar sua representação e não o fez. E teremos consequências distintas, né? Se o autor, extinção do processo, se o réu pode ou não ser aplicada a revelia, se o terceiro a gente vai ver se ele ingressou no polo ativo ou no polo passivo para a gente ver a consequência igual a de autor e de réu. Mas se o processo já estava em fase recursal e, portanto, não é mais caso de extinção ou de revelia, se o recorrente tem um vício de representação, né, esse recurso, caso não sanado o vício de representação, esse recurso não será conhecido e, portanto, não será julgado. Mas se cabia a providência de regularização da representação ao recorrido, aquele que não apresentou o recurso, aquele contra quem se apresentou o recurso, as suas contrarrazões, caso apresentadas, serão desentranhadas.
Contrarrazões, caso apresentadas. Então, meus caros, eis aqui a reafirmação da necessidade de manutenção da regularidade, da capacidade processual e da representação da parte, e a consequência para o caso de haver um vício nessa representação ou nessa capacidade, e para o caso de o juiz, uma vez dando o prazo, que geralmente é de 15 dias, portanto 15 dias úteis, e a parte não sanando esse vício. Isso aqui também é valorização da sanabilidade dos vícios e da primazia das decisões de mérito. Que são duas normas fundamentais do processo brasileiro. Tudo bem? Pegaram aí? Esse bloco já está se encaminhando para o fim. Vamos avançar mais um pouco. Sujeitos do processo, artigo 77 do Código de Processo Civil. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, meus caros. Deveres das partes. Eita, isso aqui é o texto normativo mais vilipendiado, mais desrespeitado, menos observado. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, dos seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, notadamente os sujeitos do processo, ATU do que já conversamos no bloco passado. 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade, pelo menos conforme a sua verdade, já que a gente não está buscando a verdade universal, porque a verdade universal é uma criação. 2. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Meu Deus. E 5. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Meus caros, estes são deveres das partes. Caso não sejam cumpridos alguns desses deveres aqui, nós podemos estar diante de um ato atentatório à dignidade da justiça. E se isso acontecer, o juízo pode entender pela sanção da parte do procurador e arbitrar uma multa que vai até 20% do valor da causa. Beleza? Esses, reitero, são deveres das partes. Quando a parte adversa num processo em que você atua não observar esses deveres do artigo 77, que é imprescindível, vocês podem suscitar isso para o juiz, dizer, juiz, a parte está mentindo na sua defesa. Isso é ato atentatório contra a dignidade da justiça. Isso é litigância de má-fé. Além disso, mais duas hipóteses. Também é dever das partes não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Ou seja, você não pode ficar mexendo no objeto litigioso, Um imóvel, por exemplo. Você não pode ficar alterando o imóvel, fracionando, vendendo, se desfazer de um objeto litigioso. Não existe. Desrespeita os deveres das partes do artigo 77. E também é dever das partes informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 desse Código,
da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Tá? O 246 é um artigo que fala sobre citação, a gente vai estudar isso mais para frente. Parágrafos do artigo 77. Aqui a gente ainda está no artigo 77 do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, que são cumprir decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação, e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, nessas duas hipóteses, incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput, partes, seus representantes, procuradores, de que a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, o que eu já antecipei para vocês no slide anterior. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4 e 6, mais uma vez, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável uma multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Meus caros, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: essa multa, ela é muito alta. Até 20%, pode ser 1% sobre o valor da causa, mas pode ser 20%. Se o valor da causa for R$1.000, 20% disso não é nada, né? 10% de 1.000, 100. 20% vai dar R$200. Agora, se o valor da causa for 10 milhões de reais, esses 20% aqui pode significar 2 milhões de reais. E 2 milhões de reais, meus caros, é muito dinheiro para você justificar para o cliente que você tomou essa multa porque você mentiu em juízo. Então, é uma multa para efetivamente compelir as partes a cumprirem os deveres do artigo 77. Na prática, como é isso, professor? Na prática, isso corre solto, né? A bagunça desgraçada, ninguém segue, ninguém cumpre, a gente postula, os juízes não dão, e vida que segue. Mas está na lei, em algum momento isso pode enrijecer, o cerco pode fechar, e fiquem ligados nisso, tanto para vocês se defenderem, quanto para vocês em algum momento utilizarem isso em desfavor do seu ex-adverso. Parágrafo 3º do artigo 77. Não sendo paga no prazo a ser fixado... Embolou. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas no artigo 523 e 536, que são as multas da execução. As multas do cumprimento de sentença são multas que são fixadas pela lei, né, ex lege, são multas ope legis, são multas que incidem automaticamente pelo não pagamento voluntário. Então, pode haver acumulação daquelas multas de 10% do cumprimento de sentença com essa multa aqui, que é uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E parágrafo 5º, para a gente fechar esse artigo, essa página nesse slide, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo, 10 vezes R$ 1.320, que vai dar R$ 13.200. Então, quando o valor da causa for irrisório ou for inestimável, teratológico muito alto, o juiz pode colocar uma multa de até R$ 13.200, que é 10 vezes o salário mínimo. Para a gente fechar, vamos à leitura aqui dos parágrafos 6, 7 e 8. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos parágrafos
2º a 5º, devendo a eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria. Reconhecida a violação ao dispositivo do artigo 77, inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado. Isso aqui é muito importante. E parágrafo 8º, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Então vejam vocês que nesse segundo momento aqui do artigo 77, há uma clara proteção àqueles que têm capacidade postulatória, mas as partes não. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Bons estudos. Até a próxima. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.